Que o ornitorrinco é um mamífero que bota ovos, você já sabia. Mas você sabia que os ornitorrincos possuem um ferrão nos membros posteriores e nesse ferrão possui um veneno que é capaz de ser comparado com venenos de cobras e aranhas? Meu nome é Pedro Maito, sou professor de biologia e te convido a participar de uma aula completa de mamíferos. Chega aí! Quando a gente fala sobre mamíferos, é super importante que a gente fique ligado na primeira coisa que está relacionada com a temperatura de mamíferos. Cara, assim como as aves, né, nós somos endotérmicos e homeotérmicos. Você que é mamíferozão aí, que está na frente do computador ou na frente do celular, você é endotérmico. O que significa ser endotérmico? É que você tem uma capacidade de produção de calor interno. Só para você ter uma ideia, lá nas suas células, lá próximo das mitocôndrias, tem uma temperatura de mais ou menos 50 graus para que elas possam fazer a produção de ATP. Ô professor, mas 50 graus eu tenho 36 graus e meio. Mas lá dentro, uma temperatura interna, o poder de fazer uma temperatura interna está relacionado a essa endotermia, beleza? Então nós somos endotérmicos. E nós somos também homeotérmicos. O que significa ser homeotérmico? É que a gente mantém uma temperatura corporal. A nossa temperatura não varia conforme o ambiente, tá? Fica bem ligado que há uma diferença entre esses dois termos aí muito grande, que é importantíssimo você saber. Aí nós temos os anexos epidérmicos queratinizados, ou então anexos epidérmicos feitos de queratina. Ô, pessoal, começou com esses nomezão? Comecei, cara, comecei mesmo. Esse anexo epidérmico de queratina nada mais é do que os nossos pelos, as nossas unhas, que são feitos de queratina. São estruturas que ficam anexas, que estão na nossa pele e que são feitas de queratina. Então nós temos as unhas e os pelos. Aqui especificamente eu vou falar da função dos pelos no nosso corpo, beleza? Então olha lá. A primeira função é o isolamento térmico. Já que a gente mantém uma temperatura constante, nós temos um isolamento térmico feito por pelos. Em algumas regiões muito frias você vai encontrar seres que estão cobertos por pelos. E fora os pelos ainda, eles possuem uma camada de gordura. Uma camada bem grande de gordura para poder ajudar a manter essa temperatura corporal. No caso de camelos, de ursos, eles utilizam essa gordura aí como reserva energética. Fica bem ligado com relação a isso aí. Nós temos um isolamento hídrico. Professor, isolamento hídrico, o que é esse isolamento hídrico? É uma função do pelo, tá? É uma função desses anexos epidérmicos queratinizados. Caso de lontras ariranhas, que são mustelídeos, tá? Eles vão utilizar o pelo justamente para fazer o quê? Para fazer um isolamento hídrico, para que não deixe que a água entre em contato com a pele, então ela entra em contato com os pelos, beleza? Então fica ligado lá. Nós temos também uma proteção contra choques mecânicos. Você pode perceber que no teu corpo aí existem pelos em regiões específicas que elas vão estar em regiões que devem ser protegidas. Como, por exemplo, a sua cabeça, né? O seu queixo, por exemplo, no meu caso, né? Você tem lá a região pubiana, né? Algumas áreas que devem ser protegidas. E uma das funções do pelo é justamente a proteção contra batida, contra pancada, contra choques mecânicos que podem acontecer na sua vida. Beleza? Aí você tem uma função sensorial. Opa, peraí. Quando eu passo o dedo nos meus pelos aqui, ó, passo o dedo nos meus pelos, automaticamente eu já sinto. Alguns felinos, inclusive, utilizam o pelo por uma função sensorial super importante que vai estar relacionada aos bigodes. Você já parou para pensar que o tamanho do bigode do seu gato ou o tamanho do bigode de algum felino, né, é mesma largura do que o corpo desse animal? Ou seja, se ele entra em um determinado espaço, ele já mede ali no bigode. Opa, aqui meu bigode passou, aqui eu consigo entrar. Agora, se não passa pelo bigode, ele não vai inventar de querer entrar numa toca ou algum local assim, beleza? Aí a gente tem essa função sensorial aqui no nosso pelo, justamente para sentir, né? Então alguma coisa encosta no nosso pelo, você já sabe, opa, tem alguma coisa me encostando. Não precisa nem encostar na pele, mas já no seu pelo você já sente, beleza? Aí você tem a comunicação. Comunicação, professor, por pelo, tipo, olha aqui, meu... Não é isso.
tá? Essa comunicação aqui está relacionada ao quê? Olha só que interessante. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma comunicação intraespecífica e uma comunicação interespecífica. O que significa isso? Vamos por partes. Primeiro, a intraespecífica. Uma comunicação intraespecífica, da biologia, intra significa dentro e específica que está relacionada à espécie, ok? Então significa que é uma comunicação que acontece dentro da mesma espécie. Alguns seres, eles fazem o seguinte: eles identificam os seus filhotes de acordo com o padrão de pintas, de acordo com o padrão de listras que estão presentes no pelo desses animais. Então eles têm uma comunicação entre a espécie deles através do pelo. Existem seres, como por exemplo as zebras que têm listras, as girafas que têm pintas, as onças que têm pintas, os tigres que têm listras. Eles identificam os seres que são familiares através do quê? Das suas listras e pintas que estão presentes no seu pelo. Então, uma comunicação dentro da mesma espécie. E ainda tem uma comunicação interespecífica. O que significa isso aí? É uma comunicação que está relacionada entre espécies diferentes. Cara, entre espécies diferentes. Através do pelo? Quer ver um caso? Os leões, eu não sei se você sabe, mas eles enxergam em preto e branco. As zebras, elas são brancas e pretas. Brancas com listras pretas. Beleza? Ah, professor, não é ao contrário? Não, brancas com listras pretas, porque o abdômen dela é branco. Beleza? E aí o que a gente tem mais, galera? Os leões enxergam essas zebras em preto e branco, obviamente. Não ia poder enxergar de outra cor, afinal de contas eles enxergam em preto e branco. Quando uma zebra está isolada, sozinha, ela é presa fácil para um leão. Agora, quando ela está em grupo, aí o leão já olha e fala assim: caramba, que zebrão é aquele ali? Na realidade, ele não identifica como apenas vários indivíduos, e sim identifica como um único indivíduo que é grande. Aí ele fala: opa, ali eu não vou atacar. Mas quando ela está isolada, ele já percebe que pode ir contra ela. Então olha só, quando ele enxerga em preto e branco essas zebras, ele acha que é um indivíduo único e não vários indivíduos juntos. Então essa é uma comunicação interespecífica que acontece nos mamíferos também. Gente, outra característica super importante agora, entrando em outras características fora o pelo que nós temos dos mamíferos, nós temos aqui que eles possuem os dentes diferenciados. Isso não acontece nem em peixes, anfíbios, répteis, aves muito menos, né, que não possuem dentes nenhum. Mas assim, em mamíferos, a gente vai ter, de acordo com o tipo da alimentação, a gente vai ter uma dentição diferente. Como assim, prof? Os carnívoros, por exemplo, gente, os carnívoros eles se alimentam de carne, obviamente, eles possuem os dentes caninos bem desenvolvidos para que eles possam apertar a jugular de um determinado ser, para que eles possam matar aquele ser e se alimentar, beleza? Já os herbívoros não possuem esses caninos bem desenvolvidos. Eles possuem o que bem desenvolvidos? Os incisivos. Você pode ver que, por exemplo, leões têm incisivos muito pequenininhos. Gatos possuem incisivos muito pequenos. Os canídeos também a mesma coisa. Já os herbívoros, eles possuem incisivos maiores para que eles possam arrancar aquela vegetação, para que eles possam pastar. E aí a gente tem, né, pessoal, no caso de jacaré, todos os dentes iguais. Mas no caso de mamíferos, a gente tem os incisivos, os caninos, os molares e os pré-molares, né? Que são os dentes diferenciados, que isso é uma característica que só os mamíferos têm. E nós temos algumas glândulas. Você viu que lá nas aves, você tinha a presença de uma glândula conhecida como glândula uropigiana. Ah, professor, para que você via essa glândula uropigiana? Você vai ver isso na aula de aves, vai ter daqui a pouquinho, tá? As glândulas que nós temos presentes aqui nos mamíferos especificamente, né, nós temos 4 glândulas especiais. A primeira é uma glândula sebácea, que ela produz uma grande quantidade de pelo. Ai, meu Deus do céu. Glândula sebácea produz pelo agora. A glândula sebácea, que produz uma grande quantidade de sebo. E lembra que eu falei para você lá que o pelo, ele tem uma relação com o isolamento hídrico, ele tem essa função super importante? Ele só vai desempenhar essa função com a ajuda dessas glândulas sebáceas, que secretam essa grande quantidade de sebo. O sebo, junto com os pelos, fazem uma espécie de uma barreira contra a água, e aí a água não entra em contato com as ariranhas e com as lontras, e aí elas
não precisam fazer uma regulagem térmica, né? Ou então perder calor no momento que elas estão dentro da água. Então elas vão utilizar essas glândulas sebáceas aqui e justamente os pelos para poder fazer um isolamento hídrico. É super importante essas glândulas sebáceas. Lembrando que elas produzem sebo. Beleza? Aí nós temos glândulas sudoríparas, você pode ver que eu tô suando aqui, tem uma lâmpada aqui gigantesca, outra lâmpada aqui gigantesca. Cara, tô suando aqui porque eu sou mamífero, tá? Sou mamífero também. Então eu tenho glândulas que produzem suor. Como é que é o nome dessa glândula? Glândula sudorípara. Você não vai ver nunca um lagarto suando, um jacaré suando, um peixe. Ah, olha lá, um peixe suando. Não tem, cara. Não tem essa história de peixe suando, de sapo suando, de ave. Pega lá aquela avestruz lá, o avestruz saiu correndo, tá suando. Não tá suando, cara. Ela não tem glândula sudorípara, ela não produz suor. Então é muito importante a gente ficar ligado, porque essa glândula aqui, ela ajuda justamente no controle da temperatura. Quando tá muito calor, quando você percebe que a coisa vai ficar meio complicada, o que acontece? Né? Você começa a ter uma atividade física e tudo mais. Eu não vou me mexer muito aqui, que senão eu vou suar demais, cara. Não, eu já tô suando bastante. Mas quando você tem uma atividade física, você sua justamente para fazer um equilíbrio da sua temperatura corporal. Você libera a água para que você não ferva. Né? Então você libera essa água pelos seus poros através de glândulas conhecidas como sudoríparas. Aí você tem glândulas odoríferas. O que são essas glândulas odoríferas? São glândulas que vão produzir um determinado cheiro específico. Leões, por exemplo, liberam uma grande quantidade de feromônios através de glândulas odoríferas na sua urina. Na urina dos leões, eles pisoteiam, né? Eles pisoteiam ali a urina e eles saem em volta do território deles. Pra quê? Pra avisar os outros leões. A partir daqui, cara, é meu território. Se você chegar a partir daqui, você tá sentindo meu cheiro. Nem vem que não tem que tu vai ter briga. Então ele já avisa dessa forma através de glândulas conhecidas como odoríferas, que liberam esses feromônios, tá? E as glândulas mamárias? Ai, as glândulas mamárias, né? Na hora você já relacionou e falou mamas, tetas. Mas não são todos os mamíferos que possuem tetas ou mamas. Os ornitorrincos, por exemplo, e os equidnas, eles não possuem mamas. Eles possuem glândulas mamárias, como todo mamífero possui, que secretam um leite extremamente rico em proteína, rico em gordura, e ele vai secretar, no caso do ornitorrinco, através dos poros da pele. E esse leite vai escorrer pela barriga peluda da mãe, e esse filhote vai lamber, vai dar uma lambidinha nesse leite e vai poder se alimentar. Então, ornitorrincos e equidnas, a gente vai ver mais pra frente aí quem são esses caras aí, especificamente na classificação. Eles não possuem mamas, mas possuem glândulas mamárias, beleza? Todos os mamíferos aqui possuem glândulas mamárias. Aí você tem o tipo de respiração desses mamíferos. Uma respiração conhecida como pulmonar. Todos eles, hein? Não vai cair naquela história assim de a baleia tem respiração branquial, o golfinho tem respiração branquial, a orca, a beluga tem respiração branquial. Não, cara. Todos eles possuem respiração pulmonar. Fica bem ligado. E tendo respiração pulmonar, aqui nesse caso a gente vai ter uma estrutura super importante que só tem nos mamíferos, que é um músculo que fica aqui, ó, entre o teu sistema respiratório e o teu sistema digestório, aqui essa parte do digestório, fica aqui o diafragma. Esse músculo se contrai e se relaxa, fazendo com que você tenha esses movimentos respiratórios que são produzidos através desse diafragma. Quando ele se contrai e se relaxa, o seu pulmão infla. Inclusive, nós mamíferos humanos, né, quando vamos fazer uma aula de canto e tudo mais, a gente precisa entender como é que funciona esse diafragma aqui, porque de acordo com a utilização do diafragma, você tem uma vocalização diferente, você tem uma voz diferente, né? É bem interessante essa parte aí. Aí a gente tem um sistema circulatório que ele é completo, que eu não falo que é sistema circulatório completo, pessoal, eu tô falando que a circulação é completa, tá? Então você tem o quê? Você não tem mistura de sangue. Como assim mistura de sangue, professor? Tem dois tipos de sangue? Sim, dois tipos de sangue. Tem um sangue que é o arterial, que é aquele rico em oxigênio. Tem um sangue que é conhecido como venoso, que é aquele rico em gás carbônico. São dois tipos, né? E que, na maioria dos animais até agora, se misturavam. No caso das aves, não se mistura. E no caso dos mamíferos, também não se mistura. Porque no caso dos mamíferos e aves, nós temos corações com 4 cavidades. 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. Lembrando que o átrio direito fica desse lado aqui, ó. Lembra que você tá olhando pro coração aqui, ó, voltado para mim. Átrio direito, tá? Átrio direito e o átrio esquerdo,
beleza? E eu coloquei justamente aqui em azulzinho para você se ligar no seguinte, que o sangue que vem para cá, pessoal, é o sangue que já passou pelo teu corpo, já foi utilizado lá pelas suas células para a produção do ATP. Então ele não tem mais oxigênio, ele tem o gás carbônico, beleza? Então ele entra aqui, é um sangue venoso, rico em gás carbônico. Ele entra no átrio direito, e aí do átrio direito ele desce lá para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele vai em direção ao seu pulmão, aonde vai ocorrer aquela hematose, a troca de gases, beleza? A partir daí, esse sangue que era venoso aqui, ele passa a virar um sangue arterial, ele passa a ser um sangue arterial. E aí ele vem carregado de gás oxigênio. O sangue arterial é cheio de gás e oxigênio. E ele entra pelo átrio esquerdo aqui no seu coração e desce para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo ele é bombeado lá para o restante do teu corpo. Quando ele é bombeado para o restante do teu corpo, as tuas células vão captar esse oxigênio que está presente lá nesse sangue arterial, beleza? E aí elas vão fazer a produção do ATP. Obviamente que depois a gente vê especificamente como é que funciona essa produção, mas só para você entender, do lado direito do coração a gente vai ter o sangue venoso e do lado esquerdo do coração a gente vai ter o sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio, beleza? Aí a gente tem também hemácias anucleadas. Professor, hemácia, o que é hemácia, gente? Também conhecida como eritrócitos ou glóbulos vermelhos, né? São as nossas células sanguíneas que carregam o oxigênio e que carregam o gás carbônico. Essas hemácias, elas são anucleadas. O que significa ela ser anucleada? Significa que ela possui núcleo? Não, ela não possui núcleo. Na biologia, esse A aqui na frente, aqui, ó, pessoal, significa negação e nucleada, núcleo. Então são hemácias que não possuem núcleo. Ao longo da evolução, a gente vai ver em uma outra aula, a gente perde esse núcleo da hemácia para que ela possa ser mais efetiva com relação às trocas gasosas. A gente vai ver esses detalhes principais mais para frente, beleza? Detalhe, né? Essas hemácias aqui, elas são bilobuladas, elas têm mais ou menos um formato de uma orelhinha aqui, ó, que tem uma partezinha aqui que tem em volta um lobozinho, né? E elas são anucleadas, não possuem núcleo. Temos rins metanéfricos a partir daqui. Lá nas aves você vê que as aves elas não possuem bexiga urinária. No nosso caso a gente tem rins metanéfricos que tem ali os ureteres que ligam os rins, a bexiga urinária que tem o armazenamento da urina. Então você decide a hora de fazer o xixi, né? Então não é necessário que seja na hora ali. Então você decide por conta dessa bexiga urinária e depois da bexiga urinária ainda vem a uretra. E aí por onde sai esse buraquinho a gente vai ver que na classificação tem uma diferença aí quando a gente fala sobre os mamíferos em geral, beleza? Aí a gente tem o seguinte, pares de nervos presentes lá no nosso sistema nervoso. São 12 pares cranianos, ou seja, são 24 nervos cranianos, e nós temos 31 espinais, que vão estar ligados à nossa medula espinhal, beleza? Então nós temos 62 nervos que vão estar presentes lá na nossa medula espinhal, ramificando para o restante do nosso corpo. Tá? Fica ligado com relação a isso aí. E se a gente está falando de mamíferos, a gente não pode deixar de falar da placenta. A placenta é uma estrutura que está presente nos mamíferos, mas cuidado. Existem mamíferos, como é o caso do ornitorrinco, do equidna, que eles não possuem essa placenta. Beleza? E outros seres também que não possuem essa placenta. Mas fica bem ligado aí, cara, que essa placenta é importantíssimo estar aqui presente nessa aula de mamíferos, porque a placenta vai estar relacionada com a troca de oxigênio entre a mãe e o bebê, certo? A mãe e o filhote, a troca de gás carbônico, a produção de hormônios elevada para esse filhote, alguns hormônios, vai ser a produção de anticorpos também elevado para esse serzinho que vem aí pela frente, né? As excretas que vêm do filhote para a mãe. Então tem toda a relação à placenta. Você sabe que ela não é um anexo embrionário verdadeiro, mas ela está presente na mãe e está presente no filhote. Então fica bem esperto com relação a isso aí. Galera, eu vou apagar o quadro aqui agora, nesse momento, e eu vou escrever ele novamente aqui com a parte da classificação para falar um pouquinho sobre os mamíferos e as principais características que esses mamíferos têm. Fica aí! Dando continuidade então à nossa aula de mamíferos, vamos falar um pouquinho sobre a classificação desses mamíferos. Nós temos os prototérios, que são os monotremados. Mono significa um e tremados significa buraco, ou seja, esses bichos aqui eles possuem cloaca, apenas um buraco para fazer seu xixi, seu cocô e também um buraco para botar ovos. Opa, pera aí, professor, eles são ovíparos?
Esses seres aqui, eles são ovíparos, cara. Eles colocam ovos. Mas o detalhe é o seguinte, professor, ele não é mamífero? Sim, ele é mamífero. Lembra do ornitorrinco lá que eu falei que ele não tinha mamas, mas ele possui glândula mamária? Exatamente. O ornitorrinco, ele não tem mamas, mas possui glândulas mamárias. O que acontece nesse caso? O filhote vai se alimentar do leite que escorre pelos poros da pele, lá nos pelos da barriga da mãe. Muito louco, né? Quem que é presente aqui nesse grupo aqui dos prototérios? O ornitorrinco e a equidna, beleza? São esses dois seres aí. Aí a gente tem os metatérios, que são os marsupiais, famosíssimos, conhecidos como marsupiais. Quem que a gente tem nesse grupo aí? Cangurus, koalas, gambás e também o diabo da Tasmânia. Tá? Lembra daquele desenho do Taz? O diabo da Tasmânia também é um marsupial. Detalhe que os cangurus, né, as fêmeas de cangurus, elas possuem 3 vaginas. 2 vaginas laterais, que é por onde o pênis do canguru vai entrar. Ele é bifurcado, tá? Então ele entra um de cada ladinho. E uma vagina central, que é por onde o filhote sai mais ou menos depois de 40 dias de gestação. E aí ele vai em direção ao marsúpio, que é uma bolsa por onde lá ele vai se alimentar nas mamas da mãe. Detalhe é o seguinte, galera. Os cangurus, né, assim como koalas, gambás e diabo da Tasmânia, todos eles possuem esse marsúpio. Beleza? Então, assim, o que é legal da gente falar também, o canguru, o filhote do canguru, quando chega ao marsúpio, ele é muito pequenininho, muito pequenininho. Para você ter uma ideia, a teta da mãe é maior do que ele, mas ele se alimenta ali, em cerca de 2 a 3 dias ele já está dobrando o tamanho dele e aí ele consegue se desenvolver. E o detalhe é que quando o filhote está subindo da vagina para o marsúpio, a mãe nunca ajuda. É uma parte muito importante do processo para esses animais aqui, que são os metatérios, que são os conhecidos como marsupiais. Aí a gente tem quem mais, gente? A gente tem os eutérios. Os eutérios são os famosos placentários. Lembra que eu falei para vocês que tinham alguns animais lá que não tinham uma placenta? Eu falei do ornitorrinco, da equidna e tinha mais alguns, né? Era justamente o marsupial. O marsupial não tem uma placenta exatamente igual a de um eutério, tá? É um pouquinho diferente ali. Mas os eutérios, eles possuem sim essa placenta aí para poder fazer a comunicação mãe e bebê. Aí a gente tem algumas ordens aqui desses eutérios. Aqui a gente se diverte um pouco. A gente tem os Artiodactyla, que é o porco, a girafa, a vaca, esses animais que tem um casco assim, que tem uma bifurcação no casco, né? A gente tem os carnívora. Quem que são esses caras aqui dessa ordem carnívora aqui? Felinos, caninos, os ursos, e também tem todos os felinos aí que vão estar relacionados como onças, tigres, leopardo, guepardo, por aí vai, leão, né, galera? E assim, não só felinos e caninos, né? Mas todos os animais que são carnívoros estão aqui dentro. Aí você tem cetácea, que tem baleias, aí você tem também golfinhos e botos. Detalhe, hein, galera, o maior animal do mundo é uma baleia, conhecida como baleia azul. E outra coisa que a galera comete uma gafe absurda é falar assim que a orca é uma baleia assassina. Na realidade, a orca não é uma baleia. A orca é uma espécie de golfinho. Golfinho, professor? Pode conferir aí, né? Ela faz parte aí dos delfinídeos. Dá uma olhadinha aí que é super importante isso aí. Aí você tem os quirópteros, que são os morcegos. Inclusive aqui um dos maiores morcegos do mundo, né? Eles chamam de raposa voadora também, tá dentro dos quirópteros. Aí você tem edentada, que é o tatu e o tamanduá. No Brasil a gente tem 2 tipos de tamanduá. A gente tem o tamanduá bandeira, que é aquele que tem um rabo compridão, e a gente tem aquele tamanduá mirim, que é o mirinzinho, menorzinho, né? Que é o begezinho ali com marrom. Beleza? Aí a gente tem os insetívora, que é a toupeira, e o musaranho, que é conhecido como o menor mamífero do mundo, e lagomorfa, que são as lebres e os coelhos. Perissodactyla são os cavalos e as zebras, aqueles que possuem um casco único, não tem nenhuma bifurcaçãozinha ali, beleza? Um casco único, é o caso de cavalos e zebras. Aí a gente tem Prosboscide, né? Que são os elefantes, que tem a tromba, que eles chamam de prosbóscide, então aquela tromba ali tem um nome especial. Aí você tem os primatas, que dentro dos primatas tem os macacos com rabo, que são os macacos em geral, macaco-aranha,
o macaco prego, tem o cuchio, tem um monte de macaco, cara. No Brasil, a gente tem um monte de primata, né? Aí a gente tem os símios, que são aqueles sem rabo, caso do chimpanzé, do bonobo. Aí a gente tem também nós, seres humanos, que estamos dentro dos primatas, beleza? Aí temos os rodentia, que são todos os roedores, ratazanas, ratos, preás e a nossa famosíssima capivara, que é conhecida como o maior roedor do mundo, né? Esses bichos aqui, eles precisam estar roendo, porque o dente dele da frente cresce pra caramba. Então, para isso, ele tem que estar desgastando. Caso ele não faça isso, ele acaba perfurando o próprio crânio se ele não roer. É bem interessante. E a gente tem os sirênios, que faz da parte da ordem Sirenia, que são os peixes-boi. Pessoal, todos os mamíferos possuem 7 vértebras no pescoço, com exceção do bicho preguiça e do peixe-boi. Mas todos eles possuem 7 vértebras cervicais no pescoço. Até a girafa, né, que tem um pescoçaço gigantesco, ela tem 7 vértebras no pescoço. Eu queria aproveitar um momentinho agora, no final da nossa aula, para poder falar um pouquinho com relação a esses animais. Sempre que a gente fala de um mamífero, a pessoa fala, que coisa linda, fofinho, maravilhoso, né? E muitas vezes as pessoas acabam utilizando esses animais aí de uma forma ruim. Como, por exemplo, o gambá. No Brasil, a gente tem um gambá que é do gênero de Delphos. Não sei se você já ouviu falar. O pessoal fala assim, é uma raposa. Não, não é. É um gambá, cara. É um marsupial. E eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas acabam matando esses bichos porque eles entram no forro e nos telhados das casas. E acabam matando esses animais. Só que esses animais aqui, eles são responsáveis por se alimentar de muitos animais peçonhentos, tá? E falando em peçonhento, eu jamais poderia deixar de falar sobre o famoso ornitorrinco. Não sei se você sabe, mas o ornitorrinco, ele possui um ferrão, e nesse ferrão tem um veneno. Pessoas que já tiveram acidentes com o ornitorrinco falam que as dores são absurdas. E pesquisadores recentemente buscaram as informações, compararam esse veneno desse ornitorrinco com o veneno de cobras e aracnídeos e chegaram à seguinte conclusão: que existem algumas proteínas que estão ali no veneno de cobras que estão também no veneno de ornitorrinco. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Para qualquer dúvida, só colocar nos comentários aqui, eu estou à disposição para responder para vocês. Um grande abraço do coração para vocês e nos vemos na próxima. Fui!